Natal chegando, hora de atentar para a importância do consumo consciente. Escolas estaduais realizam exposição África em Nós e abordam a beleza da ancestralidade africana. Essas e outras notícias você confere agora no Jornal da Cidade, que está começando. Olá, seja muito bem-vindo. Este é o Jornal da Cidade, que faz um resumo das principais notícias que envolvem o Poder Legislativo e o município. Você também pode construir conosco este noticiário. Faça contato por meio das nossas redes sociais. Em um mundo onde a oferta parece infinita e o desejo de consumir nunca para de crescer, refletir sobre o quanto compramos nunca foi tão importante, especialmente neste momento de preparação para as festas natalinas. O consumo consciente não é apenas uma escolha pessoal, é uma atitude que impacta diretamente o meio ambiente, a economia e as gerações futuras. Comprar pode ser muito gratificante. O mercado digital propicia este consumo ao oferecer uma gama de novidades a um clique da mão. É aí que entra o consumo consciente. Olha, o consumo consciente ele se faz de extrema responsabilidade, porque hoje nós falamos muito na questão principalmente de como nós vamos preservar os recursos em prol das gerações futuras. Então essa é uma demanda latente da sociedade, porque nós consumimos e consumimos absurdamente grande parte daquilo que nós não vamos utilizar no futuro. Então é muito importante nós fazermos escolhas e que essas escolhas atentem às necessidades principalmente da questão ambiental, porque hoje nós compramos e consumimos coisas que de uma certa forma nós não vamos utilizar ao longo do tempo e isso de uma certa forma vai acabar perdendo ou sendo dispensado no meio ambiente e de uma certa forma nós vamos utilizar recursos naturais para produzir aquilo novamente sem necessidade. Então por isso é importante ter total consciência daquilo que realmente nós precisamos para que nós não possamos principalmente fazer a utilização correta dos nossos recursos. A educação financeira é de suma importância para ajudar as crianças a compreenderem o consumo consciente, explica o especialista Wagner. Hoje, de uma certa forma, os pais são os principais responsáveis pela educação das crianças. E com isso, as escolas têm um papel principal de ajudar na educação dos pequenos, fazendo com que eles criem essa consciência ambiental de maneira gradativa. De que forma que isso impacta diretamente? Na maioria das vezes, as crianças, elas precisam principalmente entender que o posicionamento de marketing em si é um fator que vai bombardeá-las o tempo inteiro. Mas é responsabilidade dos pais trabalhar de maneira específica na cabeça das crianças, dando a oportunidade de fazer escolhas. E essas escolhas é dentro daquilo do que é necessário e daquilo que é supérfluo. Quando os pais conseguem passar e mostrar para a criança a necessidade em consumir aquilo que realmente é importante, cabe a criança participar desse processo de decisão. É fundamental que as crianças sejam incentivadas desde pequenas e que exercitem maneiras de consumir. Incentivá-los a ir no supermercado, porque tem aquele misticismo, né? Nunca leve criança no supermercado. Não, de forma alguma. É importante levá-la, sim, ao supermercado e, se o pai puder, até mesmo estabelecer, por exemplo, uma pequena mesada de 20, né, 30 reais e dar para a criança a calculadora e falar assim, olha, você tem 30 reais aqui, você vai escolher aquilo que é mais importante para você e ensiná-la a colocar. Olha, pai, eu posso levar aquele biscoito? Quanto é? Coloca aí na calculadora, né? Se no final deu 35, você tem que escolher outro, porque nós só temos 30. Então, ela passa a ter essa consciência de acordo com os hábitos que são estimulados pela família. As crianças, uma das principais maneiras que a gente tem essa possibilidade de trabalhar a questão da conscientização e do reuso é quando nós pedimos para que elas separem aqueles objetos, brinquedos, roupas que elas não utilizam mais para fazer doações. Ou então, nesse caso também, incentivar a compra de produtos de segunda mão por si só, que já estão em bom estado de conservação, e até mesmo fazer a doação desses produtos. Em um mundo bombardeado por marketing e serviços, o consumo desenfreado pode trazer riscos alarmantes. Nós consumimos
muito, nós produzimos muito, nós utilizamos muitos recursos naturais, mas a gente esquece que nós só temos um planeta. Se acabar aqui, nós não temos onde buscar. Então, educar as crianças, formá-las cidadãos e colocá-las para exercer esse processo de cidadania faz parte de um legado que nós vamos deixar para que isso possa perpetuar para as gerações futuras. Vamos ver agora como fica a previsão do tempo para esta sexta-feira. O céu continua nublado com possibilidades de chuva pela manhã. À tarde e à noite estão previstos temporais. As temperaturas variam entre 20 a mínima e 24 graus a temperatura máxima. Vamos conferir o que os portais de notícias da cidade estão dizendo nesta quinta-feira. Teclimídia noticia sentença de empresários envolvidos em caso de tentativa de homicídio ocorrido em 2015. 7 Dias News destaca concurso que vai premiar melhores cachaças e aguardentes de cana-mineiras. E o Plantão Regional destaca os agraciados na Grande Medalha de Méritos 7 Lagoas. No próximo bloco, Exposição África em Nós ressalta a beleza da ancestralidade africana. A Câmara Municipal realiza até amanhã as comemorações da Semana da Consciência Negra. Daqui a pouquinho, o Parlamento Jovem conduzirá uma reunião especial a partir das 2 da tarde, discutindo a pauta Construção de Políticas Públicas Antirracistas nas Escolas. E amanhã, às 7 da noite, as comemorações terminam com uma intervenção artística, com monólogo com o ator Natan Brits e apresentação do Grupo Cultural da Escola Municipal Hilário Pereira da Fonseca e Companhia de Capoeira Mestre Godoy. E na última terça-feira, a Câmara Municipal de 7 Lagoas aprovou em primeiro turno o projeto de lei que concede subvenção social à PAI e à Vila Vicentina da cidade. O projeto, de autoria do Executivo, autoriza a destinação de R$ 72 mil para a PAI e R$ 43.200 para a Vila Vicentina. Os recursos apoiarão os serviços de assistência social dessas instituições. As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão à conta de recursos do Fundo Municipal de Assistência Social provenientes de repasse de verbas federais. A proposta foi aprovada por unanimidade. Alunos e professores da Escola Estadual Deputado Renato Azeredo e da Escola Estadual Doutora Velar realizaram no Casarão em 4 de novembro a exposição África em Nós. A mostra explorou as belezas da ancestralidade africana. A exposição África em Nós é uma celebração vibrante das cores, da cultura e da história, exaltando a força e a criatividade que surgem das batalhas contra o racismo. A arte vai além da estética. Ela se revela como uma ferramenta de resistência, transformação e reconciliação. O projeto África em Nós foi desenvolvido por nós, professores da área de Humanas e de Linguagem. Participaram do projeto, então, os alunos do Fundamental 2 e Ensino Médio. E a forma como nós trabalhamos com eles foi fazendo oficinas, né? Então, nós trabalhamos com oficinas de artesanato, os meninos confeccionaram bonecas, pulseiras, né? E esse trabalho começou em meados de junho, né? Foi um trabalho, assim, bem legal, sabe? Da gente ver a participação de todos os alunos engajados mesmo no projeto. E, assim, foi muito, muito, muito bacana e muito gratificante. E hoje a gente vê isso aqui, essa exposição é todo fruto do trabalho deles, né? Todas as peças foram confeccionadas por eles dentro do ambiente escolar. O projeto valoriza a diversidade e conecta os estudantes com a rica história africana. Foi bem inspirador, porque a gente buscou histórias de pessoas, como, por exemplo, Carolina Maria de Jesus, que foi uma escritora mineira. A gente buscou várias inspirações em várias artes. A gente aprendeu muito também, sabe, sobre a herança africana. Eu adorei pintar, foi muito bom. Eu aprendi também novas técnicas de pintura, foi muito interessante. Foi magnífico o jeito que as pessoas vieram, o jeito que elas apreciaram a arte, que estavam interessadas, engajadas em saber mais sobre a arte mesmo, sabe? As obras dos estudantes são uma demonstração poderosa do que significa resistir e existir. Cada obra exposta nos transporta a uma jornada. O Arthur ajudou a produzir as máscaras. Arthur, conta pra gente qual foi a sua máscara favorita e por quê? Bom,
Uma das minhas máscaras favoritas que eu ajudei a confeccionar foi essa daqui de cima, por causa que, pelas inspirações das cores, que ela tem umas cores muito vivas, que a gente foi estudando mais sobre, né? A gente foi entendendo mais sobre, e com isso ela me deixou mais inspirada em fazer ela. Os símbolos impactantes abordam questões que permeiam desde o colonialismo até as lutas atuais. A produção envolveu todos os participantes, despertando o compromisso coletivo de contribuir para a construção de um futuro mais justo e igualitário. Foi um processo muito inspirador, né? Porque a gente vai buscando mais conhecer sobre culturas de outros países, como a África, por exemplo, e que vai deixando a gente assim mais inspirado em querer fazer mais sobre. Eu aprendi muito mais sobre o respeito, sobre o caráter das pessoas, que vai, tipo assim, fica muito sobre o peso da pessoa que passa muito sobre a raça, a cor da pessoa. Ana Clara, conta pra gente qual foi a obra que você mais gostou de produzir e por quê? Então, eu tenho dúvidas sobre isso, porque eu gostei muito de duas, que no caso é a da Negra Grávida, que esse aqui eu achei que eu simplesmente adorei fazer, veio na hora, assim, surgiu a ideia de fazer ela grávida, representar isso da vida, e eu simplesmente adorei. Eu pensei em utilizar o roxo por trazer mais esse ar de mistério. Eu gostei bastante dessa daí, e outra também que eu gostei bastante, que foi a Negra Albina, que conta sobre a história de uma artista, de uma atriz, né, da Globo, que ela tem albinismo, e eu simplesmente adorei pintar, eu adorei fazer o cabelo dela, foi incrível a combinação das tintas. No próximo bloco, agricultores adotam medidas para garantir boa safra. Devido ao período de estiagem que assolou boa parte do estado de Minas Gerais nos meses de julho até outubro, agricultores adotaram medidas para não perder 100% das safras. Mesmo assim, a produtividade foi abaixo do esperado. Agora, com as chuvas, volta a expectativa de boas safras e preços menores no mercado. A chuva, um elemento fundamental para o desenvolvimento da plantação, chegou em boa parte de Minas Gerais. O momento para plantar é agora. Com as interseções de 2 dias de chuva e 3 dias sem, ótimo para o solo e para as plantações, conforme explica o meteorologista Daniel Guimarães. Quando o clima está normal, começa a chover mais cedo, dá tempo de plantar mais cedo, às vezes consegue plantar soja, principal cultura de exportação nossa, para alimentação do gado, é a soja. A pauta de exportação nossa, a soja é a principal commodity, e depois planta o milho. Mas quem não conseguiu plantar, porque a seca, em muitos lugares a chuva demorou mais ainda, as pessoas têm a oportunidade de plantar o sorgo. E a grande transformação que está havendo na agricultura do mundo, do Brasil principalmente, que estão sendo produzidos biocombustíveis a partir de soja, sorgo e milho. Ou seja, a gente tem que abastecer hoje o mercado de alimentos, o mercado de energia e o mercado de fibras, por exemplo, algodão. Então está na agricultura a saída para o Brasil. Segundo especialistas, o período chuvoso continuará até o ano que vem. A expectativa dos agricultores é a melhor possível de que o milho, o café e a soja voltem à boa produtividade e tenham pés como estes, carregados. A atual realidade é bem diferente dos meses de julho, agosto e setembro, marcados pela forte seca. Muitos agricultores precisaram utilizar técnicas como a irrigação para não perder todo o plantio. Apesar da seca ter dado essa quebra de produção, ainda tem uma expectativa boa na produção aqui. A seca aqui prejudicou bastante, causou um pouco de desfolha no café, mas aqui o que ajudou nós bastante foi a irrigação. Nós temos irrigação por gotejo, que é mais eficiente, indicada para o café, mas foi ela que salvou um pouco. Sem ela, provavelmente a lavoura havia morrido. Na Universidade Federal de São João del Rei, no campus de Sete Lagoas, foi preciso adotar também a irrigação para dar prosseguimento nas pesquisas. Foi uma dificuldade que a gente teve, porque não teve o regime de chuvas esperado, e para a gente que trabalha, tanto pessoal nas fazendas que trabalha com produção visando o lado comercial, a gente também que trabalha com pesquisa aqui na universidade, a gente não pode deixar, não pode estar parando os nossos trabalhos. Então
a gente se viu obrigado a estar montando a irrigação em toda a nossa área para conseguir chegar no final de ciclo e obter essa produção, obter esses dados para poder estar girando a nossa pesquisa, porém a nossa produtividade foi abaixo do esperado devido a essa falta das chuvas. Em relação às exportações, a soja deve registrar ainda este ano vendas de 113 milhões de toneladas. Já o café, na safra 2023-24, o Brasil exportou 47,3 milhões de sacas, o que corresponde a um aumento de 32,7% em relação ao período de julho de 2022 a junho de 2023. Agora a gente fala de esporte. No último jogo antes da final da Sul-Americana, o Cruzeiro foi derrotado por 2-1 pelo Corinthians. Já o Galo segurou o Botafogo com 1 a menos durante todo o segundo tempo e ganhou um pontinho no Brasileiro. A Gabriel Borges já está conosco aqui para falar um pouco mais sobre essas duas partidas, Gabriel. Isso aí, Raquel. Olá para você, um prazer estar aqui novamente. Olá para você que acompanha o Jornal da Cidade. Vamos começar falando do Cruzeiro, então. O Cruzeiro foi superado pelo Corinthians na Neoquímica Arena na manhã de ontem por 2-1. Memphis Depay e Yuri Alberto fizeram para o Alvinegro. A Raposa descontou com Kaique Bruno. Todos os 3 gols da partida saíram no primeiro tempo. Vamos ver. Primeiro gol do Cruzeiro, com Kaique Bruno, deu a sorte da bola desviar no zagueiro e o goleiro Hugo Souza não conseguiu defender. O primeiro gol do Corinthians veio do holandês Memphis Depay, ele que acertou um chutaço um pouco abaixo do ângulo ali. E o goleiro Anderson, o time do Cruzeiro estava reserva, não conseguiu defender. E o segundo gol do Corinthians com Yuri Alberto, o atacante da equipe do Corinthians que mais fez gol na temporada, Yuri Alberto, camisa 9 da equipe. Para a partida, a Raposa, como eu falei, foi com o time completamente reserva, o que foi motivo de críticas por parte da torcida, já que os titulares não jogam há mais de 10 dias devido à data FIFA e vão chegar para a grande final sem ritmo de jogo. Pela Série A, o Cruzeiro está na 7ª posição, com 47 pontos. O próximo compromisso da equipe celeste é no sábado, às 5 horas da tarde, contra o Racing, pela grande final da Sul-Americana. O jogo será em Assunção, no Paraguai, e todos os ingressos foram vendidos. A delegação do Cruzeiro já está no Paraguai realizando os últimos treinos antes da grande decisão. E o Galo segurou o Botafogo na noite de ontem e conquistou um ponto importante. Jogando no Independência, o Atlético ficou no 0-0 com o Botafogo. Aos 40 minutos do primeiro tempo, Rubens foi expulso e o Galo precisou jogar praticamente todo o segundo tempo com 1 a menos. O zagueiro Barbosa e o atacante Luiz Henrique foram expulsos pelo Botafogo, porém já nos últimos instantes da partida. A partida foi uma prévia da final da Libertadores, que será no dia 30 na Argentina, e esquentou os ânimos dos torcedores para a grande decisão. O Galo agora joga no sábado contra o São Paulo, no Morumbis, e chega com a pressão de 8 jogos sem vencer na temporada. O jogo será às 9h30 da noite e a torcida atleticana poderá acompanhar o jogo no estádio. A equipe alvinegra está na 10ª posição no Brasileiro, com 43 pontos. E a seleção brasileira finalizou o ano de 2024 com 2 empates por 1-1. O primeiro com a Venezuela e o último nesta terça-feira com o Uruguai. As desigualdades aumentaram ainda mais a pressão no treinador Dorival Júnior, que finaliza o ano na 5ª posição das eliminatórias da Copa do Mundo com 18 pontos. O Brasil começa o ano de 2025 encarando a Colômbia e a Argentina, em março. 2 jogos difíceis e que pode decidir o futuro de Dorival na amarelinha. Vale lembrar que são 6 vagas para a Copa e o Brasil está em 5º. O ano de 2025 precisa ser mais assertivo e com futebol mais qualificado de uma seleção pentacampeã do mundo e que precisa chegar para a Copa de 2026 como favorita ao título, que é o que a gente espera, né, Raquel? E a gente espera porque a torcida está deixando de ver os jogos, porque, né, a gente vê o que está dando aí, mas é isso aí. Obrigada, Gabriel. Obrigado. O Jornal da Cidade também termina por aqui, a gente volta amanhã com outras notícias. Até lá.